com os nossos atores e dramaturgos, Rogério Favoreto, que é à minha direita, né? E o Emílio Gama. Bom, um prazer recebê-los aqui pessoalmente, então, né? Porque assisto a novelinha, também estou acompanhando, né? Tá no quarto episódio já, né? É o quarto episódio. Como é que vocês conceberam esse sitcom? Quer dizer, de quem foi a ideia? Quem está escrevendo? Quero saber tudo. Vamos lá, Rogério. Bom, nós fazemos uma parceria, né? Então, nós conseguimos desenvolver uma coisa muito interessante, que é escrever a quatro mãos. É uma espécie de um Lennon e McCartney, né? Olha aqui, é Roberto difícil. Erasmo. Roberto Erasmo, claro. É difícil fazer isso, você tem que ter muita sintonia, né? Exatamente. Então, a gente trabalha em comunhão mesmo. Um desenvolve argumento, outro dá ideia, outro pega a lei, acrescenta uma fala, mexe. Então, assim, não existe autor. Na verdade, o autor são os dois mesmo. São os dois, né? Ele trabalha o tempo inteiro juntos. E com participações especiais, né, Emílio? Sim, nós temos um grupo de atores que fazem parte já da equipe, a gente sempre está fazendo algum trabalho com eles. E, é claro, né, a gente, quando escreve, já escreve pensando um pouco naquele ator para fazer aquele personagem. Isso dá uma certa vantagem, porque você não tem tanto trabalho, já sabe que ferramenta que você vai usar. Qual o objetivo que vocês têm nesse Arte em Cena em especial? É uma arte em cena bacana, diferente, que as pessoas estão curtindo, né? Estão ligando pra gente. E eu mesma estou achando bem legal, né? A interação de vocês aqui conosco. O objetivo com relação às pessoas na maturidade. Bom, primeiro, que a diferença, uma coisa que vai aparecer nos episódios seguintes, mas não tem importância a gente contar agora. A diferença de idade entre o Cyrano e o pai, no caso o seu Romeu... Isso na história, na né? Na história. É de aproximadamente 16 anos, porque lá na frente vai aparecer que ele foi pai muito novo. Por isso que eu ia falar, porque quando eu vi a primeira vez o Rogério, eu falei, gente, mas ele é muito jovem, né? Pois é. Porque você também é jovem. Eu falei, mas deve ter uma explicação, né? Então é isso, ele foi pai muito precocemente. Pois é, mas por outro lado, o Romeu, ele tem uma coisa de, apesar de ser... tem um outro personagem que vai entrar em cena, que é o meu avô, pai. Ah, vai entrar o avô também? Pois é. E é muito engraçado porque em determinado momento o Romeu fala, o Cyrano fala pro Romeu lá que o pai com 80 anos tem atitudes mais jovens do que o Romeu com 56. Ah, entendi. Aí o Romeu fala, é diferente, teu avô nunca cresceu. Ele falou, não, ele nunca parou de viver. Então, assim, até aquele personagem que está na melhor idade, ele ainda não entrou. Digamos que o Romeu, ele é alguém que está com o pé... Está a caminho. Está com o pé já na melhor idade, mas não se sente na melhor idade. Porque ele tem atitudes de velho, apesar de ter apenas 56 anos. Entendi. Né? E o filho dele está tentando recuperar o tempo perdido, mas a ideia dessa sitcom não é pensar só na pessoa que já está na terceira idade, mas a pessoa que vai entrar. Porque isso é uma coisa que eu percebi, nós trabalhamos lá na produtora junto com vários roteiros e ligados ao terceiro setor, que é essa questão da terceira idade. E nós percebemos o seguinte, algumas pessoas dizem, as empresas nos preparam para aposentar, vamos falar, durante a aposentadoria. Mas eles não nos preparam para nos aposentar. Isso. E o depois? Porque existe o depois. A pessoa pensa o tempo todo que ela vai se aposentar e depois que ela se aposenta, e agora? Aí ela fala, e agora? Existe, inclusive, uma pesquisa que fala que pessoas que se aposentam, algumas, existe uma porcentagem de pessoas que morrem depois de uns 3 anos. Porque perde um sentido na vida. Não sei o que fazer. A gente vai continuar nosso papo daqui a pouquinho, viu? Tá bom. Bem legal aqui, conversando com os nossos atores, dramaturgos, do nosso quadro Arte em Cena. O Espaço Vida vai para um rápido intervalo e volta já. Será que as situações que você hoje vê na mídia, através de novelas, situações que são propostas, podem lhe ajudar a resolver conflitos da sua vida, pessoalmente? Exatamente esse é o nosso tema de hoje aqui no nosso Vida em Foco. Eu tenho aqui ao meu lado Rogério Favoreto e Emílio Gama, atores e dramaturgos, que vieram aqui nos ajudar a entender um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, que é esse belo trabalho no Arte em Cena e esse sitcom, né, que vocês bolaram aí, que deve estar dando um trabalho danado, né, para vocês, mas que para nós está sendo um grande motivo de diversão. Emílio, é uma pergunta em relação às situações cotidianas que eu mencionei. Você acha que essas situações que vocês propõem são conflitos e as pessoas acabam se achando, né, se encontrando nesses conflitos, se isso pode ajudá-las a resolver os conflitos na vida real de cada uma delas? Claro. Olha, isso é uma coisa que para nós até norteia um pouco o nosso trabalho, inclusive lá na nossa produtora. Por quê? Dizem que o Aristóteles ele dizia isso, dá para você mostrar como os homens são, como os homens não devem ser e como os homens deveriam ser. Então, já
por aí você já parte do princípio que qualquer um desses caminhos que você escolha, você já está representando algum ponto que pode ser didático. Então, e o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, ele dizia que a principal função do teatro deveria ser ensinar divertindo. A gente pensa em ensinar entretendo, porque nem sempre você consegue divertir. Às vezes você tem que também pegar um pouco no drama, para a pessoa, né, pegar uma identificação. Mas eu acho que o drama hoje, inclusive, ele dá uma ferramenta, ele oferece uma ferramenta poderosa para quem está assistindo, porque você tem a possibilidade de vivenciar através do ator. E isso pode te fazer mudar um comportamento. Existem livros, existem filmes que a pessoa, quando travou contato, mudou totalmente a sua visão de mundo. É porque ela vivenciou aquilo através da leitura, do cinema, enfim. Eu assim, já vendo o Rogério lá atuando, né? É muito legal a forma como você faz a cena, porque é muito convincente, quer dizer, ali é o pai mesmo, querendo assistir o jogo, demarcando o seu território, esse espaço é meu, esse controle remoto é meu, e você é o invasor, o filho pródigo que voltou e que está tirando um pouquinho o sossego do pai, quer dizer, está mexendo na vida desse pai? Sim, com certeza. Esse pai estava sozinho há um tempo, inclusive é um filho que vem depois de um tempo ausente, ele é distante, ele, enfim, foi para outra cidade, trabalhar em outro lugar, e não só a distância física, como uma distância realmente de preocupação, quer dizer, pouco se falava. Inclusive tem o outro filho, que é um filho adotivo, que é muito mais presente, que está muito... Que ficou meio revoltado no primeiro episódio, né? Ele fica um pouco revoltado porque o pai resolve comemorar a volta desse filho e ele se sente injustiçado, né? Mas não é isso, aí no caso é esse retorno, né? Quando você tem alguém que volta, né, pro seio da família, que se reintegra, né? Onde você deve de fato comemorar, inclusive com a ideia do símbolo, né, de solidificar esse reatar, né, esse relacionamento que volta, né, a acontecer. E é isso que ele tem que explicar pro outro filho. Que é uma felicidade para você como pai, claro, ter o filho de volta. Exatamente. E o outro não precisa comemorar, porque ele já está presente. Uhum. Né? Então, quer dizer, você trabalha dessa forma, né? Ele trabalha dessa forma. E lógico, à medida que o outro chega de surpresa, isso mexe com uma série de elementos, porque ele quebra completamente a rotina, né? Mas é bom. É bom, né? Ele é bom. Só que ele vai... O terreno é dele. Tá. O máximo que ele concede para esse filho é o quarto. E olha lá. O quarto está lá muito legal no primeiro episódio, quando ele fala assim, o meu quarto está exatamente como eu deixei. E aí você fala, sim. Né? E aí ele vai para o quarto e você fica meio pensativo. Nesse episódio de hoje, né, o Bola na Rede, a gente vê um pouco dessa questão da independência. Quer dizer, você morando sozinho ali, imagino, né, que tem o seu espaço, tudo, de repente você tem que dividir esse outro espaço. Você pode dividir a casa, pode dividir o quarto, mas dividir a televisão, que é o seu objeto de lazer, e o futebol, aí a coisa já fica meio complicada, né, Emílio? Olha, até essa questão do espaço é muito engraçado, porque à medida que a gente vai, digamos, se estabilizando, a gente tem muito essa questão de pesquisar. E a gente teve que esbarrar também em algumas questões da terceira idade, como, por exemplo, a questão de algumas doenças degenerativas, e algumas decorrem de um estado mental na qual a pessoa se encontra. A pessoa que se encontra num estado de comodismo, a pessoa que fica naquele estado de não usar muito a mente, o que você não usa atrofia. Então, mesmo. Existem pesquisas recentes que comprovam que o cérebro humano, ele nunca para de se desenvolver, até o último instante. Antes havia aquele mito, neurônio acabou, não regenera. Existe uma área do cérebro que ela não para de se renovar. E alguns elementos importantes para a renovação é você mudar de ambiente, é você estar sempre procurando situações novas, é você sair da sua zona de conforto. Porque você dá uma injeção. Isso obriga você a se realinhar. Então, o fato de você entrar na terceira idade, já ser um aposentado, já ter uma renda fixa, já ter um trabalho... É claro que essa renda fixa não quer dizer que seja ideal. Mas ele tem um espaço estabilizado. O filho chega para quebrar um pouco com essa rotina. E é uma forma deles dois terem um embate, mas ao mesmo tempo isso dá vida. Por quê? Porque o próprio filho vai questionar alguns posicionamentos do Romeu e o próprio Romeu faz um espelho. Por quê? Ok, você...
um episódio muito claro, essa questão. Eu estou no controle. Era o título Bola na Rede, na verdade. A gente tinha o título que saiu era Eu Estou no Controle. Que é bem, porque o controle remoto diz isso. Mas a gente ficou, vai parecer briga de marido e mulher. Tá. Né? Aí a gente falou, vamos pegar onde valoriza o futebol, aí saiu um outro título. Mas não tem briga de marido e mulher. O homem pega o controle e acabou, esquece. A mulher não manda nada. Que é isso? A mulher não manda. A gente vai continuar nossa conversa daqui a pouquinho. Agora é hora de dica da Paulinas Livraria e a Renata Figueiredo que vai contar pra gente a novidade de hoje. Hoje estamos conversando sobre o nosso quadro Arte em Cena, um quadro bem gostoso. Desde o início nos deu muita alegria, mas agora está muito especial. Nós temos um sitcom que foi bolado por 2 atores e dramaturgos, Rogério Favorito e Emílio Gama. Emílio está aqui, né? De terno azul, vamos confundir os nomes. Emílio Gama e Rogério Favorito. Bom, eu gostaria de falar sobre o segundo episódio. Adivinhe quem vem para o jantar? Isso, para jantar, né? Isso, adivinha quem vem para o jantar. Então, a temática ali qual era? O foco ali de atenção? Bom, o Romeu, ele ficou viúvo, e nessa viuvez dele, ele é um cara pacato, ele vive naquele mundo dele. Só que ele vive no meio de 2 pessoas. Há a Evangelina, que é uma mulher que, enfim, desde antes de ele casar, já gostava dele, vive atrás dele. Amor antigo. Mas ela, né? Dela por ele. Dela por ele. Ele não quer saber. Não quer saber. Tá. E ela até hoje insiste, mantém. Né? E tem uma outra personagem, uma argentina, que é quem ele, sabe, assim, se ele arrastar a asa para alguém é para ela. Tá. Dona Isabelita. O coração bate mais forte, né? E aí ele fica, né, no meio dessas 2. E a Evangelina ataca. Ela não é passiva, ela é ativa, ela é passiva. E ela resolve, ela cria uma situação onde ela se convida para jantar na casa dele, levando a comida e tudo. Para não deixar margem. Para não ter margem de dizer não, né? Dizer não. E aí ele fica... Numa saia justa. Uma saia justa. Ele não quer, mas ele acabou aceitando, aí ele pede ajuda pro filho, o filho fala que tem que sair para ensaiar, e ele não quer ficar sozinho com ela. O problema nem é jantar, o problema é que ele vai ter que ficar sozinho. O problema é quem vai virar o prato principal depois. E aí acontece que entra aquela coisa, o filho fala que tem que sair, porque tem que ir com os compromissos, e ele pedindo, pelo amor de Deus, ajuda aqui e dali, e aí no final o filho fala, pede para Deus ajudar, mandar um anjo te ajudar, né? E aí toca a campainha e fala, bom, acabou, né? Ela chegou, o filho está saindo, mas aí, para alegria dele, quando o filho abre, quem chega é o Padre Lúcio, que vem inesperadamente visitá-lo. Nós morremos de rir quando entrou o Padre, porque era a última pessoa do mundo que você imaginava que iria entrar o Padre, né? Isso é bem legal. Essa coisa do humor é uma coisa constante nesse Arte em Cena que vocês estão colocando pra gente. Porque a gente sente o humor em detalhes. E é um humor, assim, que você tem que ficar prestando atenção, né? A gente se diverte muito fazendo. Fazendo, né? Na verdade, a gente já trabalha junto há muito tempo como... partners aí. Como partners. Então, tem muito isso, às vezes, de um entrar por exemplo, o 3º episódio, que foi o Dedinho de Prosa, foi direto, assim, Rogério, vamos falar sobre o câncer de próstata. Qual o título? Dedinho de Prosa. Pronto, a gente caiu na gargalhada na hora. Porque esse tipo de... A gente até fala, poxa, acho que alguém está perdendo a chance de ganhar dinheiro. Porque se ficasse com uma câmera acompanhando a gente o tempo todo fazendo reality show, tem piada que a gente solta no cotidiano e que tem algumas idiosincrasias que são próprias dos 2. A minha esposa, às vezes os atores viajam conosco, a gente foi fazer uma vez um institucional numa empresa lá do Rio, a menina que ficou acompanhando a gente morreu de dar risada o tempo todo. E a outra atriz que estava conosco, ela voltava no voo assim, ela estava que não aguentava de rir, era o tempo todo uma piada com... Então, esse humor, ele não é forçado, apenas técnico. Entendi. É uma coisa de Vocês estão se divertindo mesmo. A gente curte muito a companhia um do outro. Eu diria que se nós não fôssemos casados, né, amorinho? Há um casamento artístico aqui. Entendi. Eu acho que tem uma coisa, é a forma peculiar, né, de ver as coisas. Então, enfim, a gente não olha, sei lá, para um vaso e vê só o vaso. A gente vê as possibilidades que o vaso pode dar. Pode oferecer. Então, que nem palavras. Eu tenho muita mania, é uma mania muito particular minha. Assim, eu tenho mania de dividir a palavra para ver se ela gera uma outra palavra, coisas do gênero. Trocadilho. Que gera trocadilhos e coisas do gênero. Então, assim, o tempo inteiro. Então, é natural mesmo. Eu quero falar ainda sobre esse episódio Dedinho de Prosa, que eu mesma acompanhei e me diverti, mas a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Hoje eu estou conversando com os atores e dramaturgos que estão participando do nosso quadro Arte em Cena, com o
sitcom bem legal, adequado para você que está na maturidade. Emílio Gama e o nosso amigo Rogério Favorito, que eu tive o prazer de conhecer hoje, muito simpático, viu, Rogério? Vocês têm outros objetivos aí para os próximos capítulos, mas antes de falarmos dos próximos capítulos, que eu acho que eles não vão me contar, eu quero saber sobre o Dedinho de Prosa. Naquele episódio, você fala sobre a importância do exame de próstata, que é um grande preconceito. Os homens têm uma dificuldade muito grande para ir ao médico em geral. Para exames, então, mais íntimos, digamos, menos ainda. Então, de onde surgiu essa vontade de tratar sobre temas de saúde? Quer dizer, é importante, vocês vão estar sempre colocando essas situações, limites aí das pessoas maduras? Olha, um objetivo é, inclusive, usar o programa para informar, mas não de forma ostensiva, aquela coisa didática, para que a pessoa tenha a impressão de que está... recebendo aula. Recebendo aula. Não, não é isso. Na verdade, esse é um dos episódios, inclusive, foi um dos episódios mais difíceis de escrever para a gente fugir um pouco do didatismo. Assim mesmo a gente ainda achou que ficou didático, mas é um veículo no qual a gente tem a intimidade de trabalhar com vídeo, mas a gente sempre que trabalha com vídeo, a gente já trabalha com esse objetivo de informar, porque nós fazemos muito institucional. E nesse aqui não, a gente não podia perder de vista a relação e a ideia era que a informação viesse de uma maneira gostosa. E eu acredito que a gente conseguiu, mas foi um episódio que deu um pouco de trabalho nesse sentido. Para fazer? Sim, esse é um episódio que ele escreveu mais do que eu, porque a gente tem isso, nem sempre os dois ficam 50%. A inspiração depende também, né? Às vezes um vai, faz isso, o outro vem só dar uma ajeitada, aperta as porcas e vice-versa. Então é bem um casamento mesmo. Porque por isso que é bom a parceria, né, Emílio? E olha, um bom casamento, isso eu ouvi uma vez uma pessoa falar, não é 50% de um lado e 50% de outro. Às vezes você tem que apostar em 80% do teu lado, porque você sabe que só tem 20% do outro, porque você sabe que há momentos em que você vai ter o contrário. Então... E o legal é que a gente não tem muito essa coisa de egoísmo. Há uma partilha mesmo, um respeitar o espaço do outro, mas ao mesmo tempo um se diverte, um admira o trabalho do outro, as dicas. Então essa foi uma cena que o Rogério mesmo teve o mérito de... amarrar bem. Eu achei muito bem feito esse episódio, porque eu fiquei o tempo inteiro, né, falando, mas como assim? O exame, para quem não acompanhou, então, no início da história ele fala que ele precisa fazer, o Emílio precisa fazer, que é o filho. Isso. E durante todo o episódio ele está falando, não, filho, tem que fazer. Eu falava, mas como? É o pai que tem que dar o exemplo, No final você se diz feliz porque fez o exame e está tudo bem. Então, quer dizer, você deu o exemplo, né? Só que tinha o momento certo. Foi bem amarradinho, argumento bem bacana, achei bem legal, muito bem feito mesmo. Eu acho que isso é o bacana assim, que a gente tem buscado sempre no trabalho como um todo, né? Assim, na nossa história, na nossa trajetória, que é criar esta informação surpresa, né? Quer dizer, pegar no final, porque geralmente você quando termina, né, em geral, que nem novela, né? Você sempre já prevê o final. Felizes para sempre, muito casamento, muita gravidez. E a ideia é um pouco essa mesmo. Sempre que a gente procura ter no final uma virada ou uma informação que seja pontual e que responda a uma pergunta que fica muitas vezes no meio do caminho. E agora? Né? Como é que vai ser? Então é uma busca, né? Nem sempre sai tão redondo, às vezes dependendo da situação, do tema a ser abordado, né? Mas acho que o bacana é, assim, resgatando um pouquinho o que estava sendo falado antes, assim, a ideia do programa, eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que buscar entreter, porque, enfim, a pessoa está diante da televisão buscando ser entretida. E aí, junto com o entretenimento, vai informação, vai o espelho, espelho, né? Quer dizer, o pessoal, para quem está se dirigindo, é o espelho mesmo. Eu creio ponto de identificação. As pessoas sempre vão ver em algum ponto a sua vida espelhada, não tem como. Isso o teatro, a novela, enfim, é dessa forma que acontece, né? Quer dizer, então é o espelho mesmo. Às vezes não é total, mas sempre tem um ponto. O mais legal de tudo é que as pessoas que não acompanharam ainda o nosso Arte em Cena, sextas-feiras, que é imperdível, né? Hoje você acompanhou aqui,
podem rever isso, não é, Rogério? Tem, tá, Entra lá no nosso site, é o da Paulinas, que você quer deixar aqui? Então, o site? é no site do programa, né? E Tá, aí... que é o Paulinas, é www.paulinas.org.br. Você entra lá e procura Arte em Cena, nos programas às sextas-feiras. Então você vai encontrar esse Arte em Cena especial com a nossa dupla e as participações especiais, né? Exatamente, que são bem interessantes, assim, é um pessoal que a gente está... é uma equipe que a gente trabalha há muito tempo, cada um tem um tempo de relação longo, tá bem bacana. São atores profissionais que não estão tão na mídia, trabalham mais com teatro ou com teatro corporativo, mas que são profissionais e tão bons quanto os outros que têm alguma projeção já no mercado.